Bom, professor, estamos aqui em mais uma atividade e eu estou aqui inicialmente na tela de processo full screen. Nela eu fiz algumas mudanças para poder funcionar a navegação. Inicialmente importei o router para poder fazer, né, o uso das ferramentas de navegação. E após isso eu criei a função Navigate to Details e ela vai aqui receber, né, o processo que eu quero ver os detalhes dele, na outra tela no caso. Aí com o router push e o path name, eu passo a página que eu quero navegar. Isso aí eu achei bem semelhante à âncora lá, né, do HTML, que a gente tem o href, que a gente consegue colocar link ou então os endereços das páginas que a gente quer navegar, né, que a gente criou e tal. Então só o detalhe mesmo que eu achei muito parecido. Aí como parâmetro, eu passei, né, o processo ID para quando eu chegar lá na outra tela, eu saber qual processo eu quero visualizar. Aí aqui no Touchable Opacity, sei falar muito bem inglês, ao invés de utilizar o modal, né, no OnePress, a função Open Modal, eu passo Navigate to Details para poder abrir em outra tela, no caso. Bom, aqui nessa outra página, que vai ser a página que vai ser para onde a gente vai levar, né, clicar lá no processo, a gente vai ter o router e o search, use local search para arms como importações principais, né, no caso aqui. E bom, inicialmente a gente aqui tem os effect, que assim que abrir a página, ele vai pegar lá do meu storage, ele vai pegar todos os meus processos e vai setar eles aqui no processos data. Aí aqui nesse for each eu vou iterar, né, em cada elemento do meu array processos data e vou procurar o elemento que tem o ID que eu forneci. Aí aqui a gente já vai, aí assim que abrir a tela, a gente já vai ter o processo lá com o ID selecionado, no caso. É bom, aqui no onDelete é basicamente a mesma coisa do outro onDelete lá. Ele vai se o processo ainda se o processo for detail que a gente armazenou aqui ao salvar, se ele existir, ele vai ter a gente vai ter a opção, né, de poder deletar ele. E caso a gente delete, a gente já volta lá para a página principal de processo, né? Porque não vai ter mais nada que fazer lá. Bom, outra coisa que eu até esqueci de explicar, aqui eu utilizei o use local search para arms, porque como na outra tela lá na função, na função navigate to details, como eu passei o process ID e eu passei o ID, aqui eu preciso utilizar o use local search para arms para poder pegar o parâmetro, né, que eu tinha passado. E bom, fora isso daí, aqui eu no xzinho eu passo a função delete, né, para quando a gente poder deletar o negócio. E aqui na view, se eu tinha deixado lá uma atividadezinha para a gente poder tentar fazer, para utilizar, né, o componente de processo. Bom, aqui eu utilizei um if ternário, porque como o processo for detail, ele inicialmente é indefinido, é, a gente não consegue pegar diretamente aqui do processo, a gente não consegue setar aqui processo for detail ponto num processo. Então, aqui a gente tem, se o processo, eu tenho um if ternário, né, que se o processo existir, aí eu consigo pegar a view utilizando o processo, né, não, modelo, não esqueci agora, o componente do processo. E se ele não existir, ele vai retornar null. Mas basicamente foi isso aqui que eu utilizei para poder funcionar. Aí abrindo aqui, a gente tem o processo. Eu deixei até aqui o usuário lead screen. Porque antigamente, quando a gente clicava, ele aparecia, né, aqui o modal para a gente poder editar, deletar, salvar as informações. Agora no processo lead screen, quando a gente clica, ele leva para outra tela. Aí aqui a gente tem as informações, né, que passou. Eu acabei passando as informações erradas aqui, mas não tem problema. Aí se a gente clicar aqui no X, eu excluo ele. Quando a gente volta aqui para a tela, ele não existe mais. Aqui em movimentações a mesma coisa, tá funcionando do mesmo jeito. Se eu clico para voltar aqui, eu volto sem deletar. Agora se eu clico no X, eu acabo deletando, né, a processo, a movimentação, o usuário que eu... É basicamente isso.